Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando o nosso estudo sobre os movimentos, a gente vai conhecer agora um outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado, tá? Como esse tipo de movimento ele acaba sendo um pouco mais complexo do que o movimento uniforme que a gente já conheceu, ele vai ser dividido em três partes, tá? Então, a gente vai ver aqui a parte 1, onde nós estudaremos a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado, tudo bem? Mas primeiro, vamos dar uma recordadazinha nas classificações dos movimentos de acordo com a velocidade, algo que já foi feito anteriormente, tá? Então, se eu olhar o que está acontecendo com a velocidade do movimento, esse movimento pode ser uniforme, tá? Que é aquele cara que a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não aumenta e nem diminui conforme passa o tempo, né? Aquele famoso movimento uniforme que a gente já estudou, tá? Ou esse movimento pode ser do tipo variado, tá? Movimento variado, galera, só para recordar, é aquele que conforme passa o tempo, a velocidade muda, né? Lembra que na prática, movimento uniforme é muito difícil de ocorrer. Por quê? Como que eu vou, por exemplo, de Aguaí, vou pôr um AG aqui de Aguaí, até São Paulo e manter a mesma velocidade durante toda a trajetória, durante todo o percurso? É praticamente impossível isso acontecer. O que pode acontecer é eu ter trechos, um pedacinho, que eu consigo manter a minha velocidade constante, e aí naquele trecho eu tenho movimento uniforme. Só que na maioria dos trechos, a minha velocidade vai estar variando. Ela vai estar aumentando quando eu piso no acelerador, vai estar diminuindo quando eu piso no freio. Então, na maioria dos momentos, o meu movimento que eu tenho ali é o movimento do tipo variado, certo? Que a velocidade está mudando. Esse movimento variado, galera, a gente se lembra que ele pode ser acelerado. Olha aqui, recordando, quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo, né? Lembrando que módulo é o número sem sinal, ó. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, módulo de 8, é 8, é o número sem o sinal. Módulo de menos 8 também é 8, é o número sem o sinal, tudo bem? Então, se esse valor numérico aqui da velocidade estiver aumentando conforme passa o tempo, o movimento que eu tenho vai ser acelerado. Eu estou pisando no acelerador, tudo bem? Agora, o meu movimento variado também pode ser do tipo retardado, que é aquele que o módulo da velocidade vai diminuindo conforme passa o tempo. Eu estou pisando no freio para diminuir essa velocidade e conforme for até o móvel parar. Tudo bem? Então, o movimento uniformemente variado, se eu sei que é um movimento variado, o que eu sei? Que o módulo, né, o valor da velocidade, muda conforme passa o tempo, não é? Então, o movimento variado eu sei. Só falta definir o que é esse bendito desse uniformemente aqui, tá? Detalhe, movimento uniformemente variado, como a gente é preguiçoso, a gente costuma chamar de MUV, né? MUV, de movimento uniformemente variado, tá? O que acontece no movimento uniformemente variado, que é um caso particular de movimento variado? A nossa aceleração, ela é constante, tá? E lembra que a aceleração é que justamente vai fazer com que ocorra essa mudança na velocidade, tá bom? Então, quem é o responsável por essa alteração na velocidade é quem? A aceleração, tudo bem? Se essa aceleração é constante, o ritmo de variação da velocidade, ou seja, conforme essa velocidade aumenta ou diminui, vai ser um ritmo constante. Tá, não entendi nada. Dá uma olhada aqui, ó. Peguei um carro, um exemplo, em movimento uniformemente variado.
Esse t igual a zero, a gente já falou, né? Imagina que eu liguei um cronômetro. Quando eu ligo um cronômetro, está marcando zero lá no tempo. E esse carro aqui estava com velocidade igual a zero. Quando a velocidade do carro lá no comecinho de tudo é zero, a gente fala, isso aqui vai ser importante a gente lembrar, né? Que ele partiu do repouso, tá? Então é bom a gente ficar atento com isso, que em exercício volta e meia sai esse termo aqui, partiu do repouso, e a gente fica perdido, tá? Então o que significa que o móvel partiu do repouso? Quando o tempo era igual a zero, quando eu liguei o cronômetro, eu posso até botar um zerinho aqui de velocidade inicial, a velocidade dele era zero, tá? Aí o que aconteceu aqui? Vou até mudar a cor da canetinha, ó. Passou-se um segundo e a velocidade do móvel, que era zero, foi para 5 metros por segundo, ou seja, aumentou 5. Bom, passou mais um segundo e a velocidade foi para 10, concorda? Então, de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo, a minha velocidade aumentou novamente mais 5 metros por segundo. Tudo bem? Tá, e aí, o que aconteceu? Bom, de 2 até 3 segundos passou mais um segundo e a velocidade dele foi de 10 para 15. Então, aumentou de novo mais 5 metros por segundo. Perceberam que o ritmo que a velocidade aumentou foi constante, né? Aumentou de 5 em 5, a cada 1 segundo aumentou 5 metros por segundo. Então, esse caso aqui é um exemplo de um movimento uniformemente variado, tá? O ritmo que a velocidade foi aumentando foi o mesmo. Ou seja, né, só para reforçar, a cada 1 segundo a velocidade do carro aumentou em 5 metros por segundo. Tudo bem? Mas eu posso ter um movimento retardado também. Ó, quando o meu cronômetro ligava, estava indicando 0 segundos, ou seja, quando eu liguei o cronômetro, a velocidade do carro era 20 metros por segundo. Passou-se um segundo e a velocidade foi para 15 metros por segundo, ou seja, ela diminuiu 5 metros por segundo neste 1 segundo que passou, tá bom? Lá na frente eu olhei de novo no cronômetro, estava marcando 2 segundos, né? Então daqui para cá foi 1 segundo. E o que aconteceu com a velocidade? De 15 foi para 10. Diminuiu 5 metros por segundo novamente, galera. Perceberam? Daqui para cá, de 2 até 3 segundos, se passou 1 segundo de novo. E na hora que eu olhei lá na medição de velocidade, de 10 para 5 diminuiu 5 metros por segundo novamente. Mais 1 segundo se passou, de 5 foi para 0, tá? A gente fala que neste caso o móvel foi para o repouso, ou seja, ele estava se movendo e acabou parando, tudo bem? Então, conforme a velocidade dele foi diminuindo até ele parar. Então, aqui eu tenho um exemplo de movimento retardado. E a cada 1 segundo, a velocidade do carro diminuiu em 5 metros por segundo. É o que a gente percebeu aqui. Como esse ritmo de variação da velocidade foi constante, eu tenho um outro exemplo de movimento uniformemente variado. Tudo bem? E uma coisa interessante é o seguinte: eu consigo descobrir a velocidade do móvel em qualquer instante do movimento. Ó, depois de 1 segundo que eu liguei o cronômetro, depois de 2 segundos, depois de 3 segundos, eu consigo descobrir essa velocidade aqui, tá? O que eu tenho que me lembrar para poder descobrir essa velocidade? Que lá no início do movimento, eu tenho uma velocidade inicial, tá? Então, isso aqui é o início do movimento. E no início do movimento eu tenho uma velocidade inicial, tá? Conforme vai passando o tempo, eu vou tendo outros valores de velocidade, não é? Então, a minha velocidade inicial, como eu tenho aqui uma aceleração, ela vai fazer a velocidade do objeto mudar. Eu tenho aqui velocidades intermediárias. E essas velocidades intermediárias podem ser calculadas
com essa formulazinha aqui bonitinha, ó, com essa formulazinha ou funçãozinha. O que essa função me diz, né? Se eu for ler o jeito que ela tá. V igual a V0 mais AT. Isso aqui me diz o seguinte, que qualquer uma dessas velocidades intermediárias aqui, ó, que é o V, dependem inicialmente de quem? Da velocidade inicial, depende de como estava o meu móvel lá no comecinho do movimento, certo? Depende também da aceleração, já que é a aceleração que vai fazer a velocidade se alterar, né? Depende dela. E depende também do tempo, né? Depois de 1 segundo, o móvel vai estar aqui com uma certa velocidade. Depois de 2 segundos, ele vai estar com outra velocidade. Depois de 3 segundos, vai indo assim. Então, o tempo aqui depende. Por isso que a gente chama de equação horária da velocidade. Porque a velocidade, ela depende do tempo, tá? Depende. Então, a velocidade depende do tempo. Eu posso chamar isso aqui também, muitos livros chamam de função horária da velocidade. Lembra lá da matemática que a gente tem uma função quando um valor depende do outro, né? Como a velocidade depende do tempo, a gente fala que a velocidade do móvel é uma função do tempo, tá? É uma aplicaçãozinha das funções que a gente vê em matemática, tá bom? Bom, lá agora vem a nossa briga, né? Na hora que a gente vai trabalhar com física, com cálculos, a gente tem que ficar atento com unidade de medida. E aqui no movimento uniformemente variado, a gente trabalha com o sistema internacional, tá? Os exercícios a maioria deles vão exigir que a gente trabalhe com o nosso amiguinho SI, Sistema Internacional, tá? Tenha em mente que o Sistema Internacional vai nos acompanhar durante todo o ensino médio, tá bom? A gente tem que ficar atento com esse carinho. Então, quais são as unidades de medida, né, que eu tenho que utilizar aqui? O V, que é a velocidade do móvel, tem que estar em metros por segundo. Ah, mas e se ela estiver em quilômetros por hora, professor? O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que lembrar de como que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo. Nossa, mas eu me esqueci. Não tem problema, a gente lembra, ó. Regrinha do 3,6 é algo que vocês vão usar bastante. Se eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e quero transformar em metros por segundo, eu pego o valor e divido por 3,6. E se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e preciso transformar ela em quilômetros por hora, eu pego o valor e multiplico por 3,6. Tudo bem? O V0 é a velocidade inicial do móvel, né? O que é a velocidade inicial mesmo? A velocidade dele quando eu iniciei o estudo, quando eu peguei e liguei o cronômetro, quando no meu cronômetro estava indicando 0 segundos, tá? E como é velocidade, medida em metros por segundo, tudo bem? O Azinho aqui, ó, é a nossa aceleração, que a gente já sabe que é medida em metros por segundo ao quadrado, tudo bem? E por fim o T é o instante, o tempo que está indicando lá no meu cronômetro, que a gente está analisando. Então o exercício vai falar assim, ó, depois de 5 segundos. Então o tempo que eu tenho nesse exemplo aí, que eu inventei agora, foi 5 segundos, tá? E, só para reforçar, no sistema internacional, tempo vai ser medido em segundos, tudo bem? Assim, de imediato, parece que é muita coisa, mas não é nada tão cabuloso assim, tá? A gente vai pegar melhor o jeito disso aqui fazendo exercícios, tá? Então vamos lá para o primeiro exemplo, pessoal. Eu vou pegar aqui uma folhinha de auxílio, porque para a gente poder fazer os outros itens dessa questão vai ser mais fácil de se orientar, tá? Então, uma partícula tem movimento que obedece à seguinte equação horária da velocidade. Então, ó, a partícula é um objeto qualquer, vou desenhar uma bolinha aqui, tá? Ela está se movendo ali pela minha trajetória, tá certo? E conforme ela vai se movendo aqui pela trajetória, a velocidade dela vai mudando.
né? Lá no início, a gente sabe que ela tem uma velocidade inicial e durante o percurso ela vai ter valores de velocidade, tá? Essa velocidade aqui, a gente sabe que depende do tempo. Que tempo é esse? Do cronômetro, tá? Neste caso, a gente tem isso daqui, ó, que a velocidade é 6 mais 3t. Como que eu chego nesta formulazinha aqui? A gente pega a equação horária, né? V igual a V0 mais AT. Se você quiser lembrar dela, você olha e fala, vou voando mais alto. É um truquezinho para se lembrar dela, tudo bem? E o que você sabe? O V0 e a aceleração são dois valores constantes, tá? São dois valores que não se alteram para esse movimento. Por quê? Velocidade inicial, eu marquei qual era o valor da velocidade no começo do movimento. Então, para este caso, essa velocidade não muda. E a aceleração também é uma constante, porque lembra que no movimento uniformemente variado, a característica dele é o quê? O movimento ter sempre a mesma aceleração, tá? E aqui, a velocidade e o tempo, eu queria fazer bonitinho, mas não deu muito certo, são as minhas variáveis, tá? Por que são as minhas variáveis? Bom, o tempo vai passando, concorda? O tempo vai lá, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, porque eu liguei um cronômetro. E esta velocidade aqui também vai mudando, concorda? Então, para eu montar a função horária de um certo movimento, eu vou lá na carinha dela, V igual a V0 mais AT, e substituo as constantes, tá? Então, no lugar do V0, lembra que o V0 é o cara que está sozinho? Eu tenho aqui 6. E no lugar do A, eu tenho 3, tá? Me lembrando disso, eu consigo fazer o item A, né? Determine a sua velocidade inicial. Eu deixei esse espação aqui na folha, mas não é necessário. Por quê? Ele quer a minha velocidade inicial, ele quer o V0. Se eu olhar na função, lembra que o V0 é o cara que está sozinho. Então, V0 igual a 6. E uma coisa importante que ele me falou é isso aqui, ó, em unidades do sistema internacional. Lembra que no movimento uniformemente variado, a gente dá preferência de trabalhar no sistema internacional, não é? Então, velocidade em metros por segundo. Tudo bem? Então, ainda nessa questão, ó, é o mesmo enunciado, o item B. No item B, ele quer a aceleração do movimento. O que a gente sabe? A aceleração é quem dá a mãozinha para o tempo, não é o t, é o número que está acompanhando ele, é o valor que está acompanhando o t. Neste caso aqui, é 3, certo? Como estamos trabalhando com o sistema internacional, isso aqui vai ser em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ainda aqui, ó, letra C. A sua velocidade no instante t igual a 2 segundos. Então, o que a gente sabe? O meu objeto está se movendo. Lá no início, quando eu liguei o cronômetro, a gente olhou para o velocímetro dele e ele estava indicando 6 metros por segundo. E conforme a partícula vai se movendo aqui, a velocidade dela vai mudando, porque ela tem uma aceleração agindo, não é? 2 segundos depois que eu liguei o cronômetro, eu quero saber quanto que vale essa velocidade, tá? Então, se eu for fazer direitinho, tirando os dados, eu quero o V, certo? Quando o t for 2 segundos. O que eu faço? Nós usamos a equação, deixa eu escrever direitinho aqui, nós usamos a equação horária do movimento. Eu não tenho essa equação horária aqui, ó, V é igual a 6 mais 3t. Se eu tenho o valor do t, não tem? Eu venho aqui na função e substituo. Então, nós
substituímos o valor de t e fazemos as continhas. Ó, v igual a 6 mais 3 vezes, o t aqui eu sei que é 2, não é? Caindo uma expressãozinha numérica. Lembra que você faz a multiplicação primeiro. V igual a 6 mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12 metros por segundo. Tudo bem? Agora, na letra D, ele está me dizendo o seguinte: o instante em que sua velocidade é v igual a 18 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quando eu liguei o cronômetro, eu olhei que a velocidade desse cara aqui era 6 metros por segundo. Conforme o tempo vai passando, esse móvel vai se movendo pela trajetória. E em um certo instante, quando eu olhar para o velocímetro, eu vou ver que vai estar indicando 18 metros por segundo, não é? Eu quero saber o instante, ou seja, depois de quanto tempo vai estar mostrando este valor aqui lá no velocímetro, tá? Então, se eu fizer bonitinho aqui, tirando os dados, eu tenho v é igual a 18 metros por segundo e eu quero o tempo. Novamente, nós usamos a função horária deste movimento, tá? V é igual a 6 mais 3t. Só que agora, olha quem eu tenho. Eu tenho o valor do V, certo? Então, dessa vez, nós substituímos o valor de V. Então, no lugar do V, eu ponho 18 e o resto eu copio igual, tá? Como eu vou resolver essa equação de primeiro grau, eu tenho que pegar e mandar esse 3t para antes do sinal de igual. Então, uma maneira é pegar o 3t que está somando e passar para cá, subtraindo. O 6 eu não mudei ele de lugar e o 18 vem para cá, menos 18, tá? Menos 3t é igual. 6 com menos 18 vai dar menos 12. Continuando aqui em cima, lembra que o cara que acompanha o t não pode ficar negativo. Então, o truque que a gente tem é multiplicar a equação toda por menos 1 para trocar o sinal. Então, vai ficar 3t é igual a 12, já que o menos 1 manda inverter o sinal de todo mundo, certo? Esse 3 vem para cá junto do 12, fazendo a operação inversa, tá? O contrário de multiplicar é dividir. Lembra que o 12 já estava lá, quem vai acompanhar ele é o 3. Então, t é igual a 4, unidade de medida de tempo, segundos. Certinho? Então, exemplo número 2, pessoal. Uma partícula em movimento adquire velocidade que obedece à equação. Então, aqui teve um pequeno erro de digitação. No lugar desse símbolo, a gente coloca um sinalzinho de menos, tá? V igual a 10 menos 2t no sistema internacional. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Vou escrever a equação aqui. Lembrar que esse 10 e esse 2 são valores constantes, né? E que este 10 e este menos 2 vieram da substituição da velocidade inicial. Lembra que o V0 é o cara que está sozinho. E aqui é muito importante a gente ficar atento com o sinal, ó. Opa, aqui é A. Escrevi errado. A aceleração é o cara que acompanha o tempo, não esquece do sinal dele, tá? Então, determine na letra A a sua velocidade inicial. O que a gente sabe? Velocidade inicial é quem está sozinho. Fazendo essa observação aqui, a gente sabe que é 10. Como o exercício colocou, que é o sistema internacional que a gente está usando, metros por segundo. Tudo bem? No item D, ele quer a aceleração.
Lembra que a aceleração, pessoal, é o cara que acompanha o tempo, não é? Então, a aceleração aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ó, cuidado com o sinal. Tudo bem? Letra C. O instante em que o ponto material muda o sentido do movimento. Uma coisa importante que a gente tem que notar é o seguinte. Eu tenho aqui um negócio chamado desaceleração, tá? O que é essa desaceleração? Como aqui a tendência da velocidade é diminuir, né? A gente tem aqui um movimento retardado. Para diferenciar uma aceleração que aumenta de uma aceleração que diminui velocidade, a aceleração que diminui velocidade a gente só chama de desaceleração, tá bom? E o que vai acontecer? O instante que o ponto material muda o sentido do movimento. Imagina aqui a minha trajetória, tá certo? Se eu tenho esse objetozinho aqui indo para frente e ele vai mudar o sentido do movimento, o que ele vai fazer? Ele vai indo, vai chegar um momento em que ele para, correto? E depois que ele para, agora ele começa a vir para o lado contrário, tá certo? Então, essa equação, se eu interpretar ela direitinho, está me falando isso. O móvel está indo, a velocidade dele está diminuindo, vai chegar um momento em que ele para, né? E vai começar a voltar, como se o motorista tivesse engatado uma marcha ré, por exemplo, tá? Então, o instante em que o móvel muda, o ponto material muda o sentido do movimento, né? Então, vou pôr uma observaçãozinha aqui. O ponto material, se eu quiser chamar de móvel, posso chamar também, né? Muda o sentido do movimento quando parar. E quando ele para, pessoal, a velocidade dele vai ser 0. Ah, então agora eu tenho a velocidade, não tenho? E como ele quer um instante, ele quer o t. Então, lá na equação da velocidade, nós substituímos o valor de v para calcular o t. Então, a equação da velocidade aqui é v igual a 10 menos 2t, não é? O que a gente notou? Quando ele para, a sua velocidade vai ser 0. Então, 0, que eu substituí, igual a 10 menos 2t. Troquei só o v, o restante eu deixo indicado para calcular. Esse 2t vai trocar de lado e como ele está negativo, vem positivo, igual a 10. O 2 que está multiplicando passa dividindo por causa da operação inversa. Tempo é igual a 5, né? 10 dividido por 2 é 5. Unidade de medida, segundos. Tudo bem? Terceiro exemplo, galera. Durante uma brincadeira, bem saudável por sinal, algumas crianças disputavam qual delas conseguiria lançar verticalmente uma pedra na maior altura. Então você tinha lá as crianças, olha que belezinha aqui, né? Um mais encapetado com o outro. E o raio da criança pegava e jogava a pedra para cima para ver quem lança ela mais alto. Então a pedra vai subir, vai chegar no ponto mais alto e vai descer, tá? Então ela sobe, chega no ponto mais alto, subiu, e depois desce, tá? O melhor arremesso foi representado pela equação, olha a minha equação aqui, V é igual a menos 10 mais 10t no Sistema Internacional. Na letra A, né, nessas condições, determine na letra
A velocidade da pedra no instante inicial. Se eu for anotar aqui para tirar os dados, ele quer o meu V0. Como que eu faço para achar isso? V é igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui não é a cara da equação da velocidade, do movimento uniformemente variado? Lembra que o V0 é quem está sozinho sem acompanhar ninguém, tá? E a aceleração, que é o A, é o carinha que acompanha o tempo. Então, só de olhar na equação horária aqui, a velocidade inicial é menos 10, cuidado para não esquecer do sinal. Como eu estou no sistema internacional, velocidade em metros por segundo. Tudo bem? No item B, ele quer a aceleração da pedra. Olhando aqui na equação, o cara que acompanha o tempo é a aceleração. Então, a aceleração vai ser 10, porque ela está positiva, metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, na letra C, ele falou o seguinte: a velocidade da pedra ao atingir o ponto mais alto e o instante em que isso acontece. Então, vamos voltar naqueles esqueminha que a gente fez anteriormente, ó. Quando a pedra chega no ponto mais alto para descer, ela vai mudar o sentido do movimento, não é? Então, antes dela começar a descer, a pedra para e depois começa a descer, correto? Então, ó, no ponto mais alto, a pedra para. Para quê? Vou pôr um A aqui. Para mudar o sentido de seu movimento, não é? Então, a velocidade dela lá nesse ponto mais alto será 0. Então, logo, a sua velocidade será 0. Então, essa parte aqui eu já fiz. E o instante, né? Cálculo do tempo. Só vou lá e substituo. A equação horária dessa pedra aqui, do movimento dela, não é isso aqui? V igual a menos 10 mais 10t. Como eu sei que a velocidade da pedra no ponto mais alto é 0, eu venho aqui no lugar do V e substituo. Então, 0 é igual a menos 10 mais 10t. Então, eu posso pegar esse 10t e passar para cá negativo, né, junto com o 0, igual a menos 10. Multiplico tudo por menos 1, porque esse cara aqui não pode estar negativo, e continua aqui em cima. Então, fica 10t igual a 10. Se esse cara está multiplicando, eu passo dividindo, né? 10 dividido por 10 é 1, medida de tempo em segundos. Tudo bem? Letra C. A velocidade da pedra no instante 3,2 segundos. Então, tirando os dados aqui para eu poder me orientar, ele quer a velocidade da pedra, então ele quer o V. O instante 3,2 segundos é quando lá no cronômetro estiver indicando esse momento, certo? Bom, se eu tenho T e quero V, nós substituímos o valor de T na função horária, tá? Qual é a função horária do movimento dessa pedra? V igual a menos 10 mais 10t. Repara que o valor do t eu tenho, que é 3,2. Então, eu venho aqui na minha função horária, ou equação horária, e substituo. Então, V é igual a menos 10 mais 10 vezes... Olha o 3,2 aqui que eu estou substituindo. Na expressão numérica, a gente lembra que multiplicação vem primeiro. Então, V é igual a menos 10. 10 vezes 3,2 é 32. Menos 10 com 32, devo 10 e tenho 32, sobra 22, correto? Unidade de medida do Sistema Internacional de Velocidade é metros por segundo. Tudo bem? Então, mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 4.
Um móvel parte do repouso e 5 segundos depois, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Aí a letra A pediu para determinar a aceleração. Vamos fazer um esboço do que está acontecendo para facilitar a gente entender a situação? Então, ó, eu tenho um móvel, por preguiça eu vou desenhar uma bolinha, tá? Quando está dizendo repouso, né? Repouso quer dizer que o objeto está parado, né? E se ele está parado, a velocidade dele vai ser zero. Se ele partiu, né? Lembra que partida é começo, não é assim? Então, no começo do movimento, ó, vou tirar os dados aqui, o meu móvel estava parado. Bom, se ele estava parado, a velocidade dele é zero. No começo, então, velocidade inicial dele é zero, tá? Então, ó, V0 igual a zero. O tempo vai passando, certo? E 5 segundos depois, este mesmo objeto está lá na frente e o velocímetro dele está indicando 20 metros por segundo. Tá? Então eu tenho um valor de velocidade. Mais especificamente, quando o tempo está marcando 5 segundos, essa velocidade dele vai ser de 20 metros por segundo. Então eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. E como ele gastou 5 segundos para chegar até aqui, o ΔT que ele gastou foi de 5 segundos, certo? Aí o item A quer que eu calcule a aceleração. O que eu me lembro? Para calcular a aceleração, eu posso fazer o ΔV dividido pelo ΔT, não posso? Então, ó, cálculo de Azinho. Se eu for substituir os dados, o ΔT eu tenho que é 5, mas eu tenho um probleminha porque eu não tenho o ΔV. Repara que eu comecei a resolver o exercício como se eu tivesse todas as informações, só que eu empaquei, não empaquei? Então, eu vou ter que dar um passinho para trás, deixar parado o que eu comecei e empaquei, tá? E fazer antes o cálculo do ΔV, da variação da velocidade. E lembrar de coisa que nós já estudamos, que o ΔV é igual a V menos V0, né? Velocidade final menos a inicial. Então, ΔV é igual a 20 menos 0, olha a importância de tirar os dados aqui. ΔV é igual a 20 menos 0, 20 metros por segundo. Agora que eu tenho o valor do ΔV, eu posso voltar onde eu tinha empacado e substituir o valor, tá bom? Então, a aceleração aqui vai ser 20 dividido por 5, 4, unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado, certinho? E ele está pedindo para fazer a equação da velocidade, né? Lembra que a equação da velocidade é o voo voando mais alto, não é? E para eu poder montar a equação da velocidade para este móvel, o que a gente faz? Nós substituímos as constantes, né? Os valores que são constantes. Ah, mas quem são os valores constantes aqui? O V0 e o A, certo? Então, ó, o V não é constante, eu deixo ele indicado. O V0, que é a velocidade inicial, a gente viu anteriormente, que é 20 metros por segundo, não é? E a aceleração, a gente acabou de calcular, que é 4, então eu vou botar o sinal positivo, né? Metros por segundo ao quadrado. E o t eu deixo indicado porque ele é uma variável. E é bom você colocar entre parênteses que está trabalhando com o sistema internacional. Tudo bem? Bom, no item C ele quer saber o seguinte: a velocidade após 12 segundos de movimento. A gente sabe que quando ele começou o movimento, ele estava em zero. O tempo foi passando. Quando estava indicando 5 segundos lá no cronômetro, a velocidade desse móvel era 20 metros por segundo, não é? Bom, se ele foi de 0 até 20, em algum momento aqui, se você olhou no
no cronômetro estava marcando 12 segundos. Então, lá na frente, né, quando estava indicando 12 segundos, a velocidade dele não era mais 20 metros por segundo, era algum valor diferente. Então, jogando aqui nos dados, eu tenho tempo igual a 12 segundos e eu quero a velocidade. Ah, mas como que eu encontro essa velocidade? Nós usamos a equação da velocidade. A gente determinou essa equação da velocidade no item anterior. V é igual a 20 mais 4t com todos os valores no sistema internacional. E o que eu vou fazer? Eu não tenho o valor de t, eu não sei que o t vale 12 segundos. Então, venho aqui e substituo. Como é o valor de v que eu quero, eu deixo ele indicado. E nós substituímos o valor de t. Então, eu vou chegar nisso aqui, ó. V igual a 20 mais 4 vezes 12, que é o valor do tempo. Lembro que eu faço multiplicação primeiro, na hora de resolver a expressão numérica. Então, a velocidade do móvel vai ser 20, mais 4 vezes 12 é 48. 20 com 48, 68, unidade de medida de velocidade, metros por segundo. Tudo bem? Quinto e último exemplo. Então, um trem reduz sua velocidade de 90 km por hora para 54 km por hora. Tá? Então, olha o que eu tenho aqui. Se eu for fazer um desenhozinho, faz de conta que esse aqui é meu trem. Tá? Ele estava a 90 km por hora. Certo? Aí, foi indo. Ele chegou a 54 km por hora. Certo? Como aqui é o início do meu estudo do movimento e lá na frente é o final do meu estudo do movimento, na hora que eu for tirar os dados, eu sei que a velocidade inicial, que a velocidade do trem lá no comecinho do movimento era de 90 km por hora, e a velocidade final, lá no finalzinho do meu estudo do movimento, foi de 54 km por hora, tá certo? Com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Detalhezinho. A velocidade do trem aqui, ó, a velocidade do trem, ela diminuiu, né? Foi de 90 para 54. Como a velocidade diminuiu, nós tivemos uma desaceleração, tá? Como que a gente vai fazer para indicar essa desaceleração aqui? É fácil. Eu venho para indicar essa desaceleração, né? Nós indicamos ela colocando, neste caso, um sinalzinho de negativo. Ele me falou o valor da aceleração, me falou o módulo da aceleração. Eu pus o sinal de negativo porque eu interpretei a questão e notei que essa aceleração está fazendo a velocidade do trem diminuir, tá? O que ele quer saber? Qual é o tempo gasto, então ele quer o t, durante essa redução de velocidade, tá? Bom, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final e aceleração, nós podemos usar a equação da velocidade, tá? Eu vou usar a equação da velocidade para o trem. V igual a V0 mais A vezes T. Um probleminha é que a minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado. E aqui, ó, 90 km por hora e 54 km por hora não estão no sistema internacional. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Transformar este 90 e este 54 em metros por segundo.
E para poder fazer essa transformação, galera, vou fazer aqui num cantinho do papel, eu tenho que me lembrar daquela amiguinha nossa, regra do 3,6, né? Se eu tenho velocidade em quilômetros por hora, eu posso transformar para metros por segundo e posso fazer o caminho de volta de metros por segundo para quilômetro por hora. De quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou pegar o valor e dividir por 3,6. E metros por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Tá? Então, eu vou transformar 90 quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vou lá no cantinho do caderno, faço meu rascunho, 90 dividido por 3,6. Reparo que esse 3,6 tem uma casa decimal, mas o 90 não tem. Então, vírgula 0 iguala as casas. Quantidade de casas igualadas, eu posso pegar e eliminar a vírgula. Vai ficar 90 dividido por 36, né? Então, fazendo tudo coloridinho, boto lá o chapelão em cima do 90, né? E vejo que 90 dividido por 36 é 2. 2 vezes 36 é 72. 72 para chegar no 90 é 18. Tem esse zero aqui em cima que eu derrubo ele, vai ficar 180, né? 180 dividido por 36 é 5. 5 vezes 36 é 180, não sobra nada. Então, 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo, tá? E agora eu faço a mesma coisa com esse 54. Vou lá, 54, e divido por 3,6. O 54 não tem casa decimal, o 3,6 tem, vírgula 0, né? Igualei as casas, posso eliminar as vírgulas, certo? Boto o chapelão lá em cima do 54 e vejo, 54 por 36 fica 1, né? 36 vezes 1 é 36. Para chegar no 54, dá 18. Desço esse zero, fica 180 dividido por 36, é 5 de novo. 5 vezes 36 é 180, para o 180 não sobra nada. Então, a velocidade final aqui é 15 metros por segundo. Tudo bem? Como que eu vou fazer? Se eu vou usar a equação da velocidade, primeiro passo é substituir as constantes, tá? Quem são os valores constantes? O V0 e o A. Ah, mas esse V aqui, deixa ele guardadinho por enquanto. Então, V, que é a velocidade do trem em qualquer momento da trajetória dele, é igual. Velocidade inicial dele, que é 25. A aceleração é menos 1. Então, menos 1 vezes o tempo. Tudo bem? Agora, pessoal, o que eu sei? Que eu tenho um valor em particular de velocidade, que é esse 54, né? Agora sim, nós substituímos o valor de V. Então, no lugar do V, eu ponho o 54, que na realidade aqui está em quilômetros por hora, então vai ser o 15 metros por segundo. E o resto eu copio tudo igualzinho, ó. Menos 1, lembra que quando é 1 aqui, eu posso nem colocar, fica só o T, não é? Como eu quero achar o T, eu mando ele para antes do igual. Se ele está negativo, ele vem positivo. O 25 já estava ali. O 15 que está positivo vem negativo. Então, 25 menos 15, 10. Como é tempo, segundos. O que quer dizer isso? Para o trem diminuir a velocidade dele de 90 km por hora para 54 km por hora, foram necessários 10 segundos. Tudo bem, galera? Então, por enquanto é isso aqui. Bons estudos a todos.